No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje partiu da vida o valente João Gomes Ferreira, cujo olhar incandescente iluminou a vida de tantas pessoas. Ele nasceu em São Luís, bairro do Centro, na cidade fictícia de Água Clara, no estado do Maranhão, em 10 de maio de 1956. Aos poucos, a memória desse homem transformou-se em lenda. Ele se tornou, sem dúvida alguma, uma figura icônica da sua comunidade, que _start assista. Hoje partiu da vida o valente João Gomes Ferreira, cujo olhar incandescente iluminou a vida de tantas pessoas. Ele nasceu em São Luís, bairro do Centro, na cidade fictícia de Água Clara, no estado do Maranhão, em 10 de maio de 1956. Aos poucos, a memória desse homem transformou-se em lenda. Ele se tornou, sem dúvida alguma, uma figura icônica da sua comunidade, um verdadeiro pilar que sustentou incontáveis vidas com seu incansável trabalho e carinho infinito. A notícia de sua partida causou pesado silêncio em todo o país, pois João Gomes Ferreira não era apenas um cidadão anônimo. Foi um homem que conquistou o amor e respeito de todos aqueles que teve o privilégio de cruzar seu caminho. Ele cresceu em uma família humilde, mas cheia de amor e solidariedade. Sua mãe, dona de casa dedicada, ensinou a ele desde cedo os valores do trabalho duro, da solidão e do respeito pelos outros. O pai, um sábio agricultor, transmiteu ao menino seu amor pela natureza e pela terra, instaurando em seu coração uma paixão vitalícia pelo mundo rural. Em 1974, aos 18 anos, João iniciou seus estudos de agronomia na Universidade Federal do Maranhão, onde se destacou por sua dedicação e disciplina. Com o diploma em mãos, ele decidiu voltar para sua terra natal, com a intenção de ajudar a transformar a vida das pessoas através da agricultura sustentável e do desenvolvimento rural. Em 1982, ele fundou a Cooperativa de Agricultores de Água Clara, COOPAC, um projeto que reuniu muitos camponeses locais em torno de um objetivo comum: produzir alimentos e gerar renda para suas famílias enquanto preservavam o meio ambiente. A COOPAC se tornou uma referência nacional no setor, e João Gomes Ferreira foi reconhecido como um dos líderes agrícolas mais influentes do país. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele fundou a Escola Estadual de Água Clara em 1989, e nela treinou muitos professores e alunos que hoje são referência no meio educacional. Seu estilo de ensinar foi marcado por um toque muito particular. Ele acreditava que o aprendizado era uma experiência pessoal e sempre incentivava seus alunos a questionarem, a pensar criticamente e a construir seu próprio conhecimento. João Gomes Ferreira também foi um amante da natureza e da vida silvestre. Ele dedicou muitos anos de sua vida a estudar e proteger as espécies ameaçadas de extinção no bioma da Mata Atlântica, sendo reconhecido internacionalmente como especialista em fauna e guarda florestal de grande destaque. Ele se apaixonou pela fotografia aos 16 anos, quando herdou a velha câmara de sua mãe. Desde então, ele capturou em suas lentes as belas paisagens e momentos da vida na região de Água Clara. Seu acervo fotográfico é considerado um tesouro cultural, com milhares de imagens que registram a história e a beleza do lugar onde ele nasceu e viveu. Mas além disso, João Gomes Ferreira foi também um marido fiel e amoroso, pai carinhoso e avô encantador. Ele sempre disse que sua vida seria incompleta sem a companhia de seu ente querido, Dona Maria, que lhe acompanhou por todos esses anos, compartilhando dificuldades e alegrias, sofrimentos e triunfos. Hoje, o país está em luto. João Gomes Ferreira deixou uma vaga inchegável na vida de tantas pessoas, mas sua memória viverá para sempre nas vidas que transformou, nos corações que aprendeu e no legado que ele deixou. Um mundo melhor, construído com amor, dedicação e respeito pelos outros.
E hoje, toda a água clara se lembra dele quando ouve o som do vento arrancando as folhas das árvores. Recorda-se dele na fumaça que escapa do fogão da cozinha e sussurra o nome dele em silêncio. Nunca mais será tão escuro sem a sua luz incandescente. Esta manhã, a Senhora Maria Aparecida de Fátima Ferreira, uma sol e um milagre do Vale das Rosas, despediu-se desta vida, após um longo e nobre caminho na terra de sua mãe. Nascida em 27 de abril de 1949, numa casa de vistosa simplicidade no interior do Espírito Santo, ela levou seu nome com honra e carinho ao longo de 7 décadas de vida. Seu primeiro contato com a natureza foi nas terras de sua avó, cujo jardim era um verdejo abrigo para diversas espécies, desde orquídeas até frutas exóticas. Era nesse meio que Maria Aparecida despertou o amor pela vida e por tudo que ela oferecia. Aos 10 anos, sozinha, ela cuidava do jardim e colheria frutas para a família. Seus pais, um pequenista e uma enfermeira, instruíram-na a valorizar o trabalho e a caridade. Em 1970, aos 20 anos, ela se mudou para Recife, onde cursou agronomia na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1975, com 26 anos, foi trabalhar no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde se dedicou a orientar famílias rurais na produção florícola e frutífera. Maria Aparecida foi a primeira mulher a receber o título de cidadã honorária pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, por sua dedicação incansável à agricultura familiar e ao meio ambiente. Ela também recebeu a Medalha da Inconfidência pelo Ministério da Agricultura por suas contribuições à produção agrícola brasileira. No entanto, sua vida não se resumiu apenas a isso. Maria Aparecida sempre dedicou parte do seu tempo ao cuidado de sua família e amigos. Era uma mãe carinhosa e esforçada, uma irmã leal e uma avó encantadora. A casa dela era um templo da hospitalidade. Seu jardim, que ela cultivava com muita atenção, era o alvo de admiração de todos os visitantes. A chegada de primavera no Vale das Rosas sempre marcava a floração dos árvores de maçã e a colheita de goiabas e abacaxis. Aos sábados, Maria Aparecida abria o jardim para seus vizinhos, que aprendiam sobre a cultura das orquídeas e as diversas espécies de plantas no local. Os visitantes costumavam levar pratos feitos com os produtos do quintal, como castanhas, frutas e doces. A Senhora Ferreira era conhecida por sua sólida fé em Deus, que a sustentou durante os mais difíceis momentos da vida. Em 2010, sofreu um infarto fulminante, mas com muita paciência e orações, ela superou a situação. Em 2015, seu marido, o amado Dr. José Carlos Monteiro, falecera num acidente de carro. A perda foi profunda, mas Maria Aparecida encontrou forças para continuar a vida com a memória do amado. Ela escrevia cartas para ele e fazia oferendas em sua honra na igreja. Ela era lembrada pelo rádio local por suas histórias de vida, que ela contava com tanto carinho e generosidade. A Senhora Ferreira foi a mentora de várias mulheres que agora são líderes da comunidade e defensores do meio ambiente. Ao longo dos anos, ela escrevia poemas para sua família e amigos, transmitindo seu carinho e seu desejo de felicidade mútua. Seu escritório tinha inúmeros cadernos cheios de versos que lembravam do poder da palavra e do amor. Quando Maria Aparecida deixou este mundo, ela fez-se presente com um gesto simples, mas profundo. Deixou para seus filhos um colher de pão de queijo, símbolo de sua amada tradição familiar e do cuidado com um pequeno detalhe. Ela será eternamente lembrada como uma mulher dedicada à vida, ao trabalho, à família e ao amor. Seus olhos verdes iluminarão sempre a memória dos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Viva Maria Aparecida! Ele nasceu no coração do rio, onde a luz da tarde derramava-se sobre as telhas azulejadas, em uma casa cheia de música e amor. Era um menino delicado, com olhos espetaculares que pareciam refletir todo o mundo inteiro. Sua mãe, uma mulher férrea, ensinou a cantar e a dançar desde cedo, enquanto o pai, um poeta cansado, incutiu em ele o amor pela palavra e pela expressão artística. Com os anos, Alexandre se revelaria como uma flor selvagem, incapaz de ser confinada a apenas uma das muitas facetas que compunham sua natureza. Aos 15 anos, já deslumbrava o público local com sua voz poderosa e seu talento para atuar,
enquanto seus colegas sonhavam em se tornarem campeões de futebol ou famosos advogados. Mas Alexandre não era um menino como os outros. Ele buscava mais do que o êxito e a fama, desejava transmitir sua alma através da arte, revelar a beleza e a dor oculta em cada um de nós. E foi assim que ele se afastou da terra natal para abraçar a vida em São Paulo, a cidade que nunca dormia, onde as luzes das torres se confundiam com as estrelas no céu. Lá, ele conquistou o coração do Brasil com papéis marcantes em novelas de grande audiência, desempenhando personagens tão variados quanto o próprio Alexandre. Um jovem sonhador que sonha em escapar de seu passado, uma estrela da música que luta com a fama, uma mulher que se recusa a aceitar a idade e a morte. Ele viveu, sofreu e amou como nenhum ator antes ou depois, conquistando o respeito e a admiração do público em cada interpretação. Mas Alexandre era mais do que um ator. Era também um músico, uma alma criativa que cantava suas próprias histórias. Seus discos eram um tesouro escondido na mídia brasileira, onde ele deslizava com facilidade entre o rock, a bossa nova e o pop, enquanto explorava temas como amor, perda e esperança. Cada música era uma confissão pessoal, um olhar para dentro que revelava as sombras e o resplendor de sua alma. E foi dessa mistura de talentos, ator, músico, compositor, poeta, que surgiu um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Alexandre Nero era mais do que uma pessoa, era uma força vital, uma luz que iluminava o caminho para os artistas que vieram depois. E a sua história se tornou uma lenda, um testamento ao poder da arte e à beleza da vida. Em Curitiba, naquele verão de 1968, surgiu um menino que acabou deslizando pela vida como uma nota à toa de um violão, silencioso e intenso como a sombra da chuva em pétalas de jardim. A casa de Alexandre Nero era um palco vibrante, onde as paredes absorviam sons e risadas, e o ar parecia estar composto apenas por luzes do fim de semana e alegrias da família. Os dias eram filhos do sol, que escaldavam os telhados do bairro com um calor quente quanto a carinhosa briga dos irmãos. E as noites? As noites eram o tempo de Alexandre. Era como se a cidade então, tão apagada por estrelas, anunciasse o vindo chefe do encanto, da magia que só ele conhecia. A música não era apenas uma presença, era um elemento, um ser que vivia dentro de casa. Era a mãe cantando enquanto lavava pratos, ou o pai tocando violão no balcão da cozinha. E Alexandre, ele vivia em sintonia com essa música, como se ela corresse por seus veios, dando vida ao seu ser e transformando-o em um cantor, antes de andar. As tardes eram o melhor momento do dia, quando as sombras começavam a crescer e a brisa carregava o aroma das árvores. Alexandre, aos seus 9 anos, já sabia que aquelas tardes seriam lembranças eternas, como um poema esquecido em uma floresta de versos. Ele, com sua camiseta suja e cabelos desgrenhados, vivia essas tardes em plena música, cantando alegrias e saudades que ainda não conhecia, mas sentia como um rio na alma. A casa de Alexandre era uma escola de vida, onde as paredes eram testemunhas de histórias, os tapetes guardavam sonhos e o tempo parecia parar para que a família se abrisse ao amor, à música e à criatividade. Era como se o bairro tivesse uma lente que, por meio das festas escolares e serões familiares, despertasse em Alexandre um dono de canto e de música tão inconfundível quanto suave, como a brisa do sul que beija o rosto da vida. E foi assim, em Curitiba, nesse verão de 1968, que o menino se transformou em um jovem carismático e sensível, deslizando pela vida como uma nota à toa, cantando a história do Brasil através da música. E é nessa voz, naquele som vibrante, que ele revelaria para sempre sua aptidão para o canto e sua paixão eterna pela música brasileira. A juventude de Alexandre Nero foi uma fase de explosão criativa, onde o mundo se abriu como um palco infinito para suas sonhadoras exibições. Em uma cidade viva e em constante mutação, ele buscava aprofundar sua formação artística, frequentando oficinas de teatro, cursos de música e participando de apresentações amadoras. Cada nota cantada, cada palavra falada, era uma luz que iluminava seu caminho, mostrando-lhe o que seria a vida artística em todas as suas complexidades. Em um mundo desse tamanho, onde as dificuldades financeiras e a falta de apoio institucional parecem dominar o panorama, Alexandre não cedeu. Aos seus olhos, a arte era uma força que se impunha mesmo nos momentos mais sombrios. Eles eram tempestades em um mar de inseguranças, mas ele sabia que a força do seu sonho seria o bastão que o sustentaria.
Este fogo interior foi aceso e mantido vivo por professores e amigos que acreditavam em seu potencial, que viam no seu rosto um talento que precisava ser cultivado e conhecido. Eles foram os guardiões da sua esperança, quando o próprio Alexandre estivesse a ponto de desistir. As suas primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais para a construção de sua identidade artística. A cada música tocada, cada cena encenada, ele se transformava, adquirindo novos gêneros e novos estilos. Era como uma metamorfose, onde o jovem Alexandre desaparecia e surgia outro, mais forte e mais resoluto. A determinação de seguir carreira nas artes era como uma luz que guiava seus passos, iluminando o caminho por frente. Eram momentos de sacrifícios e esforços, mas cada passo dado valia a pena. A cada apresentação feita, ele se aproximava mais do seu maior sonho. E nesse cenário de luzes e sombras, Alexandre encontrou seu lugar, no meio daquele palco vibrante que o esperava. Alexandre Nero, nome que resplandece no firmamento das artes brasileiras, é uma constelação de talento e paixão, cuja luz chega ao céu nacional como um sol nascente em um mar de talentos. Em suas mãos, o ator transforma papéis em obras-primas. A alquimia da atuação se torna uma arte que ele domina com habilidade e sensibilidade, desenhando cenários e personagens com pincel de verdadeira poesia. Ao assumir papéis como o Imperador Pedro II em Império ou o torcedor apaixonado Jorge no Salve Jorge, Alexandre conseguiu algo mais do que simples personagens. Construiu mundos inteiros, povoados por sons, sentidos e sentimentos que se desprendem da tela e se encaixam perfeitamente no seu lugar dentro do cenário brasileiro. Seu trabalho foi além do que é esperado de um ator. Ele se transformou em cada um desses personagens, sem medo de explorar o interior dos seus sentimentos e dúvidas, enfrentando suas contradições e revelando-as ao espectador com uma honestidade surpreendente. Ele é aquele homem que canta ao fim da tarde, quando o sol se esconde para dar lugar à lua, transformando seu corpo em instrumento musical, sua voz em poema, sua alma em saudade. Seus álbuns são testemunhos de uma vida dividida entre o mundo das imagens e os sons da música. A harmonia entre as notas se soma à harmonia entre suas paixões, fazendo dele um verdadeiro músico, cuja obra transcende os limites do palco e do estúdio. Alexandre Nero é uma luz que brilha em nossa cultura, um testemunho da riqueza e diversidade das artes brasileiras. Seu duplo talento, reconhecido em diferentes áreas da cultura, o consagra como um dos artistas mais completos de sua geração. Sua carreira é uma saga de sucessos que brilham no firmamento do espetáculo, como estrelas que iluminam o caminho para outros sonhos e aspirações, demonstrando que a arte é um verdadeiro meio de expressão, capaz de transformar vidas. Alexandre Nero deixa para a história uma marca inconfundível, uma jornada que se transformou em leitmotiv para gerações de artistas brasileiros. A cada passo que ele deu, deixou um rastro de coragem e dedicação que inspira e motivam até hoje. Seu legado é mais do que uma contribuição para a cultura brasileira. Ele se transformou em símbolo, em um exemplo vivo de verdade, entrega e inovação no mundo artístico. Seu nome ressonava com intensidade nos palcos e nas telas, onde sua presença era mais do que apenas uma atuação. Ele vivia o papel, se imerso em suas emoções e suas dúvidas, abrindo portas para um mundo de possibilidades e transformações. E, além disso, seu legado vive entre seus colegas que _start user _start assistam, que exaltam não apenas sua arte, mas também a humanidade e profissionalismo do grande ator. É na memória coletiva que ele se consagrou como um criador que ajudou a dar corpo à cultura brasileira, tornando-a mais vibrante, mais inesquecível. Sua arte foi uma espécie de batom vermelho na cara da nossa história, marcando o passarinho do tempo com seus momentos de glória, angústia e triunfo. E a cada passo que ele deixou, um novo sonho se acendia no coração dos artistas que _start user assignation assistam que _start assistam brasileiros. Sonhos de voar, de criar, de vencer os medos e as barreiras. Eles se inspiram em sua trajetória para construir seus próprios caminhos, sabendo que a verdadeira arte vem do coração, da experiência e da determinação de dar tudo mesmo. E é assim que Alexandre Nero vive, mais do que apenas em nosso recente passado, saindo de suas páginas para se consagrar no presente das artes brasileiras, como um símbolo constante de coragem, dedicação e amor à arte. E é justamente por isso que sua memória vive e cresce entre nós, sementeira de uma nova geração de artistas, cada um deles carregando parte do legado dele em seus veios,
fazendo com que sua lenda continue a ser contada e recontada, eternamente.